Voltamos Nerdbox ao vivo ou não, mais uma vez aqui, certo? Hoje vamos falar de um tema muito bacana que eu gosto muito, que é o terror, o horror e todas as fontes de onde ele vem. As revistas, os quadrinhos, os jogos. Então só para você ir situando no nosso programa de hoje, certo? Antes disso, agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a gente, os amigos, as pessoas que estão nos conhecendo agora no Nerdbox, as pessoas que estão compartilhando e falando com a gente, querendo vir falar de coisas interessantes na nossa cultura pop aqui, local, nossa cultura nerd, que é muito importante, né? E hoje eu tenho convidados especiais nesse programa especial, que a gente vai revelar várias surpresas hoje aqui. Especiais que aconteceram aqui, especialmente na produção, mas nada que faça o programa ser pior ou melhor também. Então hoje a gente tem aqui Arthur e Pamela. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí para nossos telespectadores. Tudo bom? Sou Arthur, psicólogo, nerd, jogador de RPG, quadrinhos. Não sou aficionado pelo terror, mas casei com uma pessoa aficionada pelo terror. Olá pessoal, sou a Pamela, sou psicóloga também, né? E como ele falou, apaixonada pelo terror desde sempre, eu acho. Desde que eu me lembro. Desde que eu Me fez gostar um pouco do terror. Desde que eu lembro. O nascimento é um terror. Você já nasce começamos por aí, né? Ninguém nasce sorrindo, normalmente. É Já normal, mas nasce sorrindo. Pois é. Já nasce desesperado. Ô, gente, eu queria já começar essa pauta aí para o pessoal ficar situado, né? O que esse conceito de terror e horror, né? O que é o terror, o que é o horror, e aí a partir daí a gente pode ir falando sobre todas as mídias aí que falam sobre esses dois temas tão fascinantes. Eu também sou fascinado pelo terror e pelo horror, então acho que seria um bom pontapé inicial. O terror, ele é baseado no seu sentimento, ele é mais psicológico, né? Então, assim, seria a atmosfera, seria a ambientação, seria tudo aquilo que acontece antes do horror. Que o horror seria a visão do grotesco, a visão do monstro, a descrição do monstro em alguns livros, né? Então, o terror é como se fosse uma preparação, né? Ele é uma preparação para o horror. Às vezes o horror ocorre, às vezes é só terror, né? Mas às vezes também é só horror. Às vezes você assiste um filme que é puro gore. Gore é horror, é a parte do horror. No caso, pode ficar no terror e finalmente quando a gente vê aquela situação que geraria o horror, não ser tão horror assim pra gente, não é isso? Isso. Pode acontecer? Pode acontecer. É o VAC, né? Mas, por exemplo, tem muitos contos do Alan Poe que eles são só terror. Ele não chega a revelar explicitamente, né? Ele não chega a mostrar um corpo ou revelar explicitamente o monstro, né? Então ele fica só no terror. O terror é mais psicológico. Ele é o que lhe gera medo, né? É a apreensão da situação. O momento da preparação. O momento da preparação. Vou dar um exemplo aqui. Quando num filme, por exemplo, as pessoas estão entrando numa casa abandonada. Então, toda aquela ambientação, a tensão dos personagens. A casa escura. O vento que já sai de dentro da casa, que deveria ser o contrário. O cheiro do mofo, aquele cheiro do mofo, aquela sensação que arrepia os pelos, né? A espera, toda essa espera, né? E o horror seria, por exemplo, se for uma casa mal assombrada, seria a aparição do fantasma, do espírito, do fantasma, do demônio. Entendi. Ou do ser vivo que tá lá. Ou do ser vivo que tá lá, né? Que pode ser, né, uma pessoa monstro, lá. Né, também. Ou aquele filme Homem na Escuridão. Sim, Homem na Escuridão vai ser o segundo, né? Vai, saiu agora. Vai sair o segundo, então. É um filme que, assim, a gente fica esperando. É um ser humano, né? Ex-militar, se não É um ex-militar, sim, só que... com treino. Exatamente. Que é altamente ameaçador, não deixa de ser. E é cego, né? O que é interessante, porque algo que seria vulnerabilidade em outras histórias, pra ele não, ali é uma vantagem. Que ele tem, claro. Porque ele coloca todos os personagens no escuro, o escuro é o terror. Isso. Ele coloca todos os personagens ali no escuro. E aí... E pra ele ali é o elemento dele. É o elemento dele. Onde ele vive, é o elemento natural. E o horror é você encontrar o cara cego
Não, eu vou. Assim, Cara, ele falando um Esse era faca. spoiler. Ele é cego, pô. Ele é cego. Ele é cego, né? Cego treinado e que já vive ali na chance. Praticamente o Rambo cego, né? O Rambo cego. Né, assim, falando um pouquinho um spoiler do filme, o horror seria a descoberta do porão, né? Sim. Quando os personagens olham aquilo e descobrem O segredo. o segredo Verdade. do homem que estava na casa, né? É verdade. Do dono Agora, da casa. mas Não precisa dizer o que é, porque... Não. Agora que você falou no Rambo, eu tive medo do que vai ser esse segundo filme. Será que vai ter flerte explosiva, pessoal? O que é que vocês acham? Você quer pegar o helicóptero explodindo o helicóptero com a flecha? Será? Isso aí ia ser bom de ver. Remake, né? O Rambo cego. Então a gente vê que e isso acontece tanto o horror quanto o terror muito bem visto na literatura, né? A gente pode buscar essa primeira fonte nossa, literária, ou de horror e terror, aonde, historicamente? Onde vocês acham que isso pode ter surgido ali? Agora isso é conceituado horror e terror, né? Assim, o contos de terror sempre existiram, né? Desde que o homem começou a desenvolver a comunicação, eles sempre sentaram, né, em torno de fogueiras para contar histórias, até para uma questão de sobrevivência, né? Eles falavam, na floresta, não vão na floresta à noite sozinho, porque tem um monstro, Sim. tem, né? Algo Algo ruim vem de lá. Né? O filme A Bruxa aborda muito bem isso, né? De aquela floresta ali. O medo do inexplorado, do desconhecido. Então sempre surgiu, assim, na humanidade sempre teve histórias. Eu acho que nesse primeiro momento era uma questão de autopreservação mesmo, né? Principalmente com crianças, né? Porque criança, vocês sabem, né? Descontrolada, assim. Então se não tivesse esses contos... Algumas mais que as outras. Algumas mais que as outras. Porque Então, assim, se não tivesse esses contos, vamos dizer assim, colocasse um pouquinho de medo nessas crianças, naquele período da história, está aí mais controlado, né? eles não teriam controle. Era vantajoso. Era vantajoso. Não tinha televisão. Não tinha televisão. As pessoas tinham 15 filhos, então assim, como é que tinha você... YouTube, né? Não tinha celular. Como é que você ia controlar? Não existia. Eu acho que foi por isso que criaram o smartphone. Por causa das crianças. Mas... Para os adultos, para as crianças. Senta aí, E fica. Mas eu acho que, como conhecemos, né, na cultura pop, assim, ele veio surgir mais nos anos 80, final dos anos 70, acho que o Massacre da Serra Elétrica, né, com os filmes slashers dos anos 80, aí ele... Na cultura pop. Na cultura pop, acho que foi quando ele ganhou força, né? Assim, existia filmes do Bebê de Rosemary, que vem antes, mas assim, que ele realmente ganhou força, que ele realmente pegou um público maior, eu acho que é final dos anos 70, anos 80 ali. Sim. Eu tenho um filme bacana que não é de terror, que mostra bem isso que você falou, que é os Grudes. Que é aquele desenhozinho de animação. Sim. Né? Então, os caras estão lá presos na caverna, né? E o que é de tudo, né? Qual a proteção do pai? Primeiro que também é perigoso, bastante perigoso aquele cenário. Mas existe a possibilidade deles ficarem lá fora, não é isso? Mas o pai cria toda aquela história, né, que é perigoso, que é tudo é mortal, tudo pode... É um desenho, mas ele tá ali. Exatamente. O terror, né? O pai jogando terror pra quê? Pra manter as crianças, família dele sob o controle dele, né? Na verdade. Mas proteção, na verdade. Era exatamente assim que acontecia, assim, né? Exatamente não, porque é um filme fantástico. Mesmo jeito. Ele pegava pedra e rolava mas era pedra. O básico era realmente esse. Os pais amedrontavam os filhos. Não era, assim, hoje a gente sabe que não é a forma mais correta, né? Mas assim, não tinham recursos antes, então assim, os pais tinham que amedrontar os filhos para que eles não se perdessem na floresta, não fosse comido por lobos. Era um perigo real, entendeu? A fobia de cães, a canofobia, da maioria das vezes se gera com os pais, por exemplo. Só para dar um exemplo que me veio aqui à cabeça, a maioria dos pais fala, cuidado, cachorro vai lhe morder. Esse medo, assim, o medo, especificamente o medo, né? O medo essa relação do medo com o horror e o terror, né? A gente às vezes mistura tudo numa coisa só, né? Mistura tudo, medo, terror, o horror. O medo é o quê? O sentimento, seria? O medo é o sentimento gerado pelo terror, né? O horror, ele geralmente gera um sentimento de repulsa, porque é quando você vê o grotesco.
Então o horror é mais uma repulsa, mas o terror ele geralmente gera um medo. Por isso que eu posso ter medo de alguma coisa que eu não conheço, né? Sim. Geralmente o medo vai acompanhar essa questão do desconhecido, que é uma preparação para uma situação na qual a pessoa não sabe bem o que vai acontecer. Situação de perigo. E é ancestral. Medo do mar, né? O cara tem medo do mar. O cara nunca foi no mar e tem medo do mar. Mas tem aí alguns elementos que podem envolver também. O mar ele é fácil de ter medo porque o medo de se afogar é uma coisa universal. Alguns medos são universais. O medo do escuro, porque nós não somos adaptados ao escuro, nós somos animais diurnos. O medo da cobra que pode estar lá no escuro, que se você sair do seu cantinho seguro. Que é ancestral, né? Ancestral. É uma coisa... Isso aí, na verdade, quando a gente vai pegar essas histórias novas, esses elementos, eles são reimaginação desses medos ancestrais. Então tem medos que são o medo do fogo, são o inatos, medo da altura, né? a acrofobia, a pirofobia. Quando a gente definiu aí, quando o terror e o horror ele se torna pop, né? Tem algum momento chave aí que... É como eu disse, eu acho que eles surgem muito fortemente com os filmes de slashers. Filme de Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, que é o do Freddy Krueger, né? Mas sempre houve, né? O Massacre da Serra Elétrica. Mas sempre houve na mitologia, no histórias populares. Na outra, a gente chegou a fazer outra gravação. É porque os Elder Gods, os deuses, os poderes sombrios, levaram ela. Incluíram a outra gravação. Esse é o nosso grande segredo, né? Nós temos uma gravação paralela, oculta. Em outro universo oculta. Então aqui você botar o contrário, você vai conseguir ver essa gravação. A primeira gravação. A primeira gravação. Fragmentos da primeira gravação. Muito mais reveladora e pesada que essa. Com certeza. Vamos tentar chegar lá perto. Até porque a gente não conseguiu colocar ela, né? Então tem coisas que não podem ser reveladas, na verdade. Então a gente achou melhor. Os poderes sombrios Já nos informaram. Então a gente pode ver aqui também alguns autores. Não é? A nossa forma do ser humano, a nossa forma de manter essas histórias aí que a gente está falando é na escrita. Né? É claro que tem as imagens, né? A gente tinha... Mas como eu vinha dizendo, a gente tem exemplos na mitologia, a gente tem exemplos. Da outra vez, justamente eu ia falar disso, da outra vez eu citei... Que outra vez? A outra vez. Não, a outra vez que nunca existiu. Eu falei até da série Penny Dreadful, que recebe o nome da historinha popular, que sempre foi popular com as pessoas, sempre chamou atenção, que era uma história de terror que custavam um penny. E era Dreadful, né? Que é porque esse elemento do horror, né? Muito barato. Era muito barato. Era um folhetim, né? Parecia com... Lembrava o cordel e... Cordel, né? No formato. Uma boa referência, né? O cordel. E o cordel também é uma boa referência. Também, porque tem muitos elementos de trancoso. De trancoso. É a história de então sempre houve um apelo popular. Inclusive nas rodas, né? De conversa. Nos acampamentos, né? Na conversa do sítio, que a pessoa ia pra casa lobisomem, chupa-cabra, né? Mas era por quê? Rasga mortal. Já pensou uma mulher, uma criança sair à noite no sítio? Não tem como, então, né? assim, era o lobisomem, tem né? Muito bicho que pode... Era caipora, né? Acabar com a criança e você, né, de repente... Então a gente pode ver também alguns autores a partir do momento que esse horror foi escrito, né? Quem vocês colocariam aí como... Quem cabeçava? Eu acho que eu colocaria. Vou falar primeiro um pouquinho da Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, né? Que ela foi considerada a primeira autora de ficção científica, porque o Frankenstein, além de uma história de terror, ele é uma história de ficção científica, né? Uma história em que na época as pessoas tinham medo da ciência. Medo da eletricidade, né? A eletricidade desafio a Deus. Tava vindo. A luz, né? A luz artificial, né? Luz de noite. É um pouco inútil a luz de dia, né? É porque ainda todo mundo reverso. A luz à noite, né? Então assim, era uma luz artificial, então a luz que desafiava a Deus. E a própria história conta do monstro que ele é revivido, né? Então é um desafio a Deus também. Um duplo desafio, né? A eletricidade, e o próximo passo seria o quê? Criar vida, que esse é o dom de Deus. Ou então o Frankenstein basicamente é esse medo do desconhecido, do homem descobrir uma luz e de repente tá criando monstros. Tá criando monstros, isso. De um pulo. Criou a luz, acendeu a luz e um monstro. Qual o próximo passo, né? A vida. E a vida, será que a vida, a gente tem esse domínio divino? Pra poder criar algo. Mas será que era o medo dela?
Ou era um medo Era o medo da da sociedade. sociedade? Ela representou isso no livro. Ela era bem jovem quando escreveu, acho que ela tinha 18, 19 anos. Então, assim, era uma pessoa muito inteligente, né? Muito à frente do seu tempo. Uma pessoa que escreve qualquer livro com 19 anos. Pra mim é um horror. Eu não consigo nem lembrar o que eu tô fazendo. Não consegue 19 anos eu tava jogando, sei lá, Yu-Gi-Oh! E não tava nem jogando como ele joga, ele tava dando bafinho assim, pá, pra ele subir. E ela foi considerada, como eu disse, a primeira história de ficção científica, assim, né? Então, ela e do Edgar Allan Poe, que posteriormente foi conhecido como o primeiro autor de ficção científica policial, né? De investigação policial, Edgar Allan Poe. Gato Preto. Que era um dos autores referências de Lovecraft. Certo, a gente tá com calma pra segurar aí Esse último, né? esse que você falou, inominável, porque eu acho que foi por isso que eu- deu o reverso na gravação, que não existe, não procure essa gravação que vocês não vão achar. É tipo show da Xuxa quando você bota ao contrário. Então fiquem espertos aí, que pode ser que um dia ela venha, né? Quando ela vier, os segredos serão revelados. Ela emergir, né? Né? Das trevas, onde ela foi esquecida. Exatamente. Então, gente, o Poe, ele foi o Poe, parece que Poe. A intimidade, né? O meu grande amigo Poe. grande amigão. Né? Eu mandava carta pra ele quando a gente se conheceu. Então, assim, qual foi a grande sacada dele antes de entrar no Lovecraft? Assim? O que é que vocês acham que foi a grande sacada dele de ideias, né? Porque a gente sabe que o Frankenstein ali é uma coisa da eletricidade, do medo, né? Disso tudo. Mas tirando a parte científica, porque realmente em Frankenstein tem tudo isso, né? O Edgar Allan Poe não tinha. Ele era meio desassociado, né? Ele veio com a ficção, posteriormente, pouco depois da Mary Shelley, ele veio com a ficção policial, né? Que Investigação, né? é investigação. E ele também trouxe muitos elementos do cotidiano, o gato preto, o poço. Hoje em dia a gente não vê poço na casa das pessoas, mas antigamente era casa de Um elemento quase todo mundo tinha um poço em casa, né? Então assim, ele trazia muito esses elementos cotidianos para contar Hoje é o que? A caixa d'água. A caixa d'água. Que ele nem tá vendo. Né? Tem medo da caixa d'água, pô, o negócio tá lá em cima. Mas você cai Cai na na sua sua cabeça. cabeça. Tem esse horror todo dia, do terror, meu Deus, a caixa d'água. verdade. Então ele pegava elementos simples, né, que poderia estar na casa de qualquer pessoa e transformava ele em um elemento de terror. Puxando, não, a gente vai continuar no livro, mas você falou do poço, eu me lembrei de uma coisa. O grito, né? É o grito não, o chamado. É o chamado. O chamado tem uma parada do poço. Tem. Né? E eu acho interessante você falou do poço, que do poço ele sai pra televisão. Né? Então ele tira o terror, que provavelmente é uma referência dele, né? Do Sim, Edgar Allan um terror Poe, antigo, né? do terror dela saindo do poço, né? E passa pra televisão, que é uma coisa Tecnologia, cotidiana né? nossa, a tecnologia. Cotidiano. Coisa, né? Ele consegue transpor, e o que eu acho mais fantástico é porque ele consegue sair de um elemento que você acha distante para um elemento que realmente está Que próximo. tem na sua casa, né? E é de todas as formas, né? Você vê uma figura ao longe, de repente a figura inesperadamente vem para mais próximo. Está aí, que do você seu está. lado. Agora. Do seu lado, cuidado do telefone, se tocar. Eu acho que também serve para smartphone também. Será que a ligação do Zap serve? Vem cuidado, pelo gente. Wi-Fi. Por isso que a gente tem que dar o like, né? Tem que Comentar, Opa! comenta. Faz um comentário aí que. Que É 3 comentários você ele não. vai banir. Vai banir a entidade aí. 3 né? comentários lá que você não vai ser interrompido na sua vida. De nenhuma forma. Então, veio o Poe. Tem mais alguém antes dele que a gente pode falar antes do. Falar um pouquinho um pouquinho só da história dele, né? Que ele, acho que ele também vem muito da questão pessoal dele, né? Para escrever. Que ele teve problema com os pais. Ele fugiu com a prima de 14 anos, eu acho que a prima dele tinha. Ele fugiu para casar, os dois para casar. Então ele morreu de uma forma muito misteriosa. Ele foi encontrado vagando, falando o nome de um homem. E assim, ninguém nunca soube. Porque assim, é muito frio, né? A cidade onde ele estava era muito fria. E ele acabou sendo encontrado delirando, vagando, foi para o hospital. E lá ele acabou falecendo. Então até a morte dele foi de uma forma muito misteriosa, né? E as últimas palavras? As últimas palavras. Então não vou lembrando agora. Mas tem uma relação com o livro, não vou Mas lembrar. Não era alguma coisa sobre o corvo, alguma coisa assim, não.
Mas e fizeram homenagem a ele, né? Não é? Porque o mascote da cidade em que ele foi encontrado, ele é o corvo, né? O corpo. O cara. A história de alguns autores de terror são tenebrosas, né? Os caras, de repente, se voltam. Alguns se salvam, né? Como o Martin. O Martin tá aí, Alguns né? se salvam aí até agora, Essa história- 150 anos, né? Se alimentando todos os dias de sangue, né? Então ele tá aí vivendo. E sangue de pessoas reclamonas. Reclamonas, que né? ficam achando ruim porque ele não termina as obras dele. Não reclama, porque ele pode estar no seu As pescoço. obras não, né? A obra. A porque, obra. porque ele termina tudo. Menos Game of Game Thrones. of Thrones, exatamente. Os Crônicas de Gelo e Fogo. E a gente trouxe ele aqui. O Drácula, ele vem antes ou depois do Drácula do Bram Stoker? Eu acho que ele é mais ou menos da mesma época. Mesma época, né? Drácula de Bram Ele vem depois da Mary. A Mary é pioneira, É né? a pioneira, né? Nessas lendas aí. Porque o Drácula do Bram Stoker não criou a lenda do vampiro, não é isso? Não, Já existiu. inclusive quem assiste aí Castlevania, que viu a Carmila na Netflix, Fantástico. que vem antes do Drácula. E o autor da Carmila, ele é meio que mestre do Bram Stoker. Ele é meio que mestre. Então, na verdade, ele... Pegou ali, bebeu na Isso. fonte. Só que aí o discípulo conseguiu fazer uma obra Fantástico. opus magnum, né? Uma obra fantástica. E a gente trouxe aqui uma versão mais bonita Gourmetizada. e uma versão mais simples também. Tem pra todo gosto. Cadê? aí. Essa daqui? Essa daqui a gente joga. Não, E tá a- bonito isso aqui. É bonita, bonito, é bonita, a foto é bonita, mas se essa foto tivesse naquele livro era tipo um combo, né? Mas tá. Deixa eu ver isso aqui. Essa aí tem a sombra dele atrás, o castelo. Muito bonito. E parece que. E a história dele era assustadora, é porque hoje, né? Quando a gente O cara empalava, né? Não, e hoje a gente vê assim a história do Drácula, vê os vampiros, porque eles acabaram se transformando, né, ao longo do tempo. Mocinhos. Eles em mocinhos e em puramente sedutores, né? O Drácula já era sedutor, mas assim, ele tinha um elemento assustador muito forte. Hoje em dia não tem tanto isso, né? Hoje em dia ele é mais voltado para sedução, para Essa questão de mocinho, eu queria lembrar o episódio, porque mesmo quem não assistiu Sobrenatural, se quiser procurar esse episódio é muito interessante. Tem um episódio em que aparecem essas pessoas, esses caras atraentes que vão atrás de adolescentes. E na verdade tem vampiros mais velhos, não tão agradáveis em aparência por trás, que fazem eles Meio que- captarem. O cara é apenas o captador para o Ele é vampiro. o captador do vampiro, ele meio que recebe. Eu não lembro se ele recebe alguma coisa ali, algum tipo de. como se fossem os carniçais, né? Os carniçais de vampiro, acho que é alguma coisa desse tipo, mas é muito bacana o episódio. E você Quem falou- souber aí, puder indicar nos comentários. Nos 455 mil episódios que tem Mas tem nas primeiras temporadas. É nas primeiras Supernatural. Eu acompanhei muito o Supernatural e foi uma coisa que eu realmente. Talvez não foi ele que me instigou a gostar do horror, do terror, não. Mas Mas foi um dos elementos, né? foi. E ele foi. é muito bom no começo porque ele consegue trazer toda uma gama de ideias, assim, até frescas na época e tudo. Aí depois ele vai para uma própria mitologia, né? Mas até ir para lá ele pega muito das histórias, fazendo leituras. Fica bem superficial, dando uma versão deles e de repente eles entram de cabeça num negócio que eu acho que também vai faltando ideia, né? Não sei. O Trocou de Autor também era para ter tido 5 temporadas, se eu não me engano, e acabou que estender. Aí, até, tá hoje, né? Tá passando ainda, não sei. Acho que sim, né? Você deve tá- Já parei de assistir. Acho Parei também. Acho que quando terminar ainda vai estar passando. Provavelmente. Mas assim, o Drácula, as Spin-off. pessoas contavam a história do Drácula e elas realmente tinham muito medo, né? Elas tinham muito medo de vampiro e desse ser que vinha à noite e que você não via, você não tinha força pra combater. Mas Poderoso, um Só cara que já foi poderoso. humano, né? só pra exemplificar, de figura pop, a gente pega vampiro, zumbi, Lobisomem. A minha filha gosta de vampiro. desenho de vampiro e de zumbi. 2 anos de Aladdin, tem nem Ela tem 2 anos de idade. Cara, é como meu filho não gostar de esporte. Basicamente é isso. Se você, é uma coisa que é natural, né? Eu acho que essa coisa de você. Fala alienação parental, né? Que a gente fala isso muito, né? O pessoal fala. Acho que é uma coisa tão natural de acontecer, né? Você vai vendo. O Cauã, meu filho. Tá jogando videogame. Uma hora ele vai estar jogando videogame. Isso eu acho natural, né? Então, assim, nem que você fique. Não precisa forçar essa coisa. Tá E vendo. no caso tá dela, vendo. não, no caso dela não foi nem por. Natural, não foi? Porque a gente não assiste nada assim na frente dela, Não. nem nada Então eu disso. assisto. Eu tô colocando todo dia, eu coloco. Não é nada, mas quando a gente
menos esperou Então eu tô fazendo errado isso, hein? O desenho, né? Os desenhos que ela Sim. prefere Já tem, né? já são voltados para esse. Então é o gênio. É o gênio. Olha, É gênio. sangue forte. Não, só se isso em mim, né? Não, porque o terror é. Eu trouxe, terror. pra ele. Então, mas quando a gente casa, o gênio passa. Entendeu? É verdade. Vai A pra hora lá. que eu tô pensando, acho que faz todo Faz sentido. todo sentido. Esse é o horror. Então, voltando a Edgar Allan Poe, qual foi o horror? Foi ele ter casado? Não, o gênio passar. O casamento não. Tá bom. Não quero gerar conflitos Nem- aqui e se transformar num slasher e aí Já pensou. a faca voar. Não. E aí também, mais ou menos na mesma época, tem um médico e um monstro, né? Que eles falam, acho que os 3 livros falam de uma figura, né? Que ela pode ser sedutora, ela tem uma face humana, mas também tem uma face monstruosa. Sim. Um dia foi humano, mas hoje não é mais. Mostra como a pessoa, nós que estamos lendo, podemos talvez nos transformar transformar. num monstro, numa né? criatura. Só Né? não mostra. Por isso que o Hulk, ou não, quer dizer, O Hulk. o Dr. Jack. O Hulk ele acho que é bem baseado no Dr. Jack. Eu tive um déjà Ele é vu agora, baseado. você vê que eu E tive um no déjà Mr. vu agora. Hyde, né? Eu tive um déjà vu sobre o Hulk agora. Mas eu não sei de onde foi que eu vivi isso. Ah, sim. Talvez em outra realidade que não existe. Que Não existe. Ele é uma representação Do médico e o do monstro. médico monstro, né? Do Mr. Hyde. Leitura, né? do Dr. Só que Jack. através da radiação. Né? Gama. Da energia gama. É gama? É gama, né? Gama. Tinha que ser alguma que não existia. Não- Não que existe, mas que eles tinham que pegar alguma coisa desconhecida. Com certeza. E aí ele é uma releitura pra época dele, né? É. Porque o médico monstro, ele também é um cientista, né? Ele, como a Mary Shelley, ele também é como Frankenstein. Não, o Hulk todas as formas de Hulk, desde que ele foi feito na cultura pop, em filme, ele é aterrorizante, né? Porque você vê o cara que fazia o ator, o Luis Ferrino, né? Que era um alterofilista. Sim. Pelo menos é o primeiro que eu lembro. Não sei se teve outro antes. E sobre atores, eu acho que ele deve ser o primeiro. Não vou me arriscar aqui dizer que seja o primeiro. Mas o Lu Ferrino, ele era um alterofilista, que ele era praticamente o competidor, porque eu sei disso, porque eu também sou dupla classe, né? Então eu sou profissional da educação física também. Então a gente estudou muito ele porque era ele e o Arnold Schwarzenegger. Os dois eram a maior competição do alterofilista da época eram os dois. Então eles sempre estavam ali. O Lu Ferrino era mais jovem e ficava perseguindo o Arnold em volume, né? Que o Arnold era o impressionante dele era o volume. O horror do Arnold era o volume. Era o tamanho, né? O tamanho dele. Ele era muito grande e o Lu Ferrino não ficava pra trás, não. Então ele ficava naquela busca. E a chance dele se diferenciar do Arnold foi quando ele Fez se o tornou o Hulk. Então assim, e ele se transformou mesmo, porque quem assiste aquelas apresentações de halterofilismo vê que os caras se contorcem todo e o rosto deles ficam realmente desfigurado, né? Porque a musculatura se enrijece. Então os caras dizem, não, E só a gente existe uma fica- pessoa tem que possa ficar fazer. em posições, né? Pra que os músculos saltem, né? Exato, então não tinha condições de fazer aquilo hoje, assim, na época, com a computação gráfica, botar o que em cima? Um plástico, não tinha como. Foi um cara super forte, Luis Ferrino, acho que o Arnold, não sei se está fazendo algum filme, talvez. O já tivesse Conan feito. tava lá no Então, Conan. provavelmente já devia ter feito o Conan. Não vou tentar ver aqui a cronologia cronologia exata, mas eu acho que foi onde ele se diferenciou realmente, né? Eu acho que já tinha passado o Exterminador do Futuro. Eu acho que O primeiro, é, acho o primeiro. que ele pegou. Inclusive, o primeiro, ele tem elementos de terror Fortes bem elementos fortes, de né? terror. As pessoas tinham medo, porque ele tinha um horror corporal. Eu acho que ele foi o primeiro porque eu já vi sobre a forma pioneira com a qual o Arnold trouxe homens grandes, realmente grandes pro cinema. Pro cinema, né? Porque não tinha antes. Dolph Lundgren. Não, até tinha, aparecia, Tinha, né? tinha. Caras grandes, fortes, só que daquele jeito, eu acho que ele foi pro eu acho Mas eu que também tá não vou bom. arriscar dizer que É. né, colocar Patrick. Outro fez. programa, que não é aquele que... E o- Aí ele tem essa coisa, né, do terror de você ver ele, tem até É um... porque como tudo, como o Drácula, assim como algumas criaturas foram amenizadas, o Hulk também foi muito amenizado, né? Porque o Hulk, na verdade, é uma criatura composta de massa bruta que pode destruir o mundo. Sem cabeça, sem pode- cérebro. pode- Se quiser olhar uma versão. Pode destruir um planeta, né? Uma Então, assim, versão mais voltando até mais pro terror, mais pra esses elementos, é no Supremos. 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 Ele tá... Canibal.
Canibal e sem censura. Sem censura, que é o pior. Né? Aí, esses caras vieram, a gente já tem costume, a gente já ouve bastante de Drácula, de Frankenstein, né? A Múmia. Né? A Múmia, que é os mortos-vivos em gerais, né? Que a gente já falou até que é um programa único só se fosse falar sobre mortos-vivos, porque é uma infinidade de categorias aí. Mas a gente pode citar, né, o Jorge Romero, que foi considerado o pai do zumbi moderno, né, nos filmes, porque ele que trouxe esse... Antes os zumbis, eles eram revividos por sacerdotes voodoos, né? Magia, né? Por magia. Então foi o Romero que trouxe esse zumbi, essa forma que vem também da ciência, né? Que é alguma arma biológica, alguma arma militar que trouxe uma releitura, né? Que aproximou mais dessa... Que trouxe os mortos à vida. E ele no começo, principalmente no começo da carreira dele, ele tinha muito isso do medo da aproximação. Sim. E então ele colocava os zumbis lentos, justamente porque assim, um zumbi lento não é ameaçador. Mas 30 zumbis, uma horda de zumbis já começa a ficar bem mais ameaçadora. E também ele gerava muito aquele medo de aquela criatura tá vindo, você sabe que ela tá vindo, ela vai chegar em uma hora e você não sabe o que fazer. Você não tem adrenalina. Por exemplo, nos filmes modernos de zumbis, você não tem aquela adrenalina de correr do zumbi antes, entendeu? Então, até porque os caras também têm modernizado também o zumbi, né? O zumbi começa a correr, a pular. Eu acho que uma releitura muito forte disso é com o Zack Snyder, quando ele faz Madrugada dos Mortos. Que era um filme do Romero, né? Foi isso. Foi baseado foi o Madrugada dos Mortos. Não é uma série, né? Porque o Romero ele fez o Despertar dos Mortos, A Noite dos Mortos Vivos. Sim. Então, o Madrugada dos Mortos ele é um remake, né? Ou é um reboot de um dos filmes do Romero, que é o filme do Shopping. É um dos que está na sequência, né? É o segundo, né? Madrugada dos Mortos. É dos momentos. Não, Madrugada dos Mortos é o primeiro. Não, peraí. Noite dos Mortos Vivos é o primeiro. Né? E aí tem o Madrugada dos Mortos que... Na releitura do Zack Snyder, ele colocou, inclusive, eu lembro que uma das cenas, que a primeira que aparece o zumbi correndo, e a gente também acha inevitável, porque ele é muito rápido, ele colocou um profissional. Um atleta profissional, um corredor que é deficiente, ele não tem um braço, realmente ele não tinha, ficou mais fácil de fazer a maquiagem. E por isso fica mais prático, né? E mais realista. E mais realista, é o cara correndo realmente, né? Realmente correndo. Do que fazer um efeito de câmera e parecer que o cara tá correndo lá. É totalmente fluido, totalmente natural. Mas o Romero tinha muito isso, de você saber que tá vindo e não poder fazer nada, que vai chegar. E aí, quando chegar? Tem uma cena impressionante que eu acho no Divo Zumbi, que é o Guerra Mundial Z, né? Que é aquela cena onde eles escalam. E o gato? A montanha, né? E o gato do Guerra Mundial Z. É verdade ou é fake? O gato? O gato, eu nunca soube se se os caras desenharam aquilo ali. Não, é um pôster do filme. É um pôster, tem um gato descendo, né? A Parada das Sombras é um prêmio. Então, aquilo ali, eu não sei se é mesmo, pra mim é um easter egg. O gato do gato preto aí, o gato preto. É um easter egg. Acho o gato preto ganha um livro do Alagoas. Mas hoje é porque eles vão se adaptando, né? Hoje em dia os zumbis são muito... Talvez se tivessem zumbis lentos, eles não seriam tão assustadores. Então E teve uma coisa muito impressionante que aconteceu com os zumbis, que acabou com toda a fantasia do zumbi, que foi o Michael Jackson, né? Foi. Mas vocês tinham medo do clipe dele também. Não, então, mas aí quem assistia filme depois de Michael Jackson, tem filme antes de Michael Jackson, filme de zumbi depois de Michael Jackson. Pode ter certeza. A galera perdeu o medo porque os caras vinham e iam fazer um thriller. Ia dançando, né? Ia dançar, então teve essa desmistificação do um pouco deles, entendeu? Do terror. Do thriller, ele inclusive, quem fez a maquiagem, fez, acho que produção e direção, não sei se foi tudo, mas pelo menos a maquiagem eu tenho certeza, foi o responsável pelo Lobisomem Americano em Paris, Lobisomem Americano em Londres, não lembro. Que é muito bom. Qual deles? Todos eles são bons, né? Todos são bons, né? Lobisomem, menos o último. Mais ou menos. O Em Londres é o primeiro, né? E ele é considerado, acho que até hoje, a melhor transformação, a melhor cena de transformação, porque ela foi feita totalmente com efeito prático.
Michael gostou tanto que ele chamou, né? Chamou. É. Aí vem esses caras todos falando de coisas que existem. E tem o Golimar também, viu, indiano? Golimar. Quem quiser Não sei procurar quem. ele, Golimar, bota assim, Golimar. Golimar indiano. Vocês vão se surpreender como o... Golimar. o thriller do Michael Jackson indiano, é o Golimar. Que na verdade o nome dele não é Golimar, mas se você procurar, você acha? Não vai achar. Ele cantou uma coisa muito parecida com Golimar, É impressionante. A galera já digitou no YouTube. Golimar. Né? E aí vem uma revolução, que a gente pode chamar assim, no horror, que é o Lovecraft, né? Que ele vem com esse horror aí, horror desconhecido, né? Terror cósmico desconhecido. E em que o ser humano não é nada, né? Poeira cósmica. O Exatamente. cósmico ele tem essa coisa da pequenez diante do todo, né? O cara apenas... O nosso planeta, na verdade, é um cisco. Né? Isso. Em volta de toda a estrutura do universo. Existe uma criatura lá que domina o caos e as criaturas aqui na Terra estão dormindo. Quando acordar, tudo se acaba. Tudo se acaba. Justamente, o Cthulhu, se ele acordar, acaba o mundo, né? Não, e as pessoas podem pensar que tem aqui a caveira e tal, e não sei o quê. Pode até relacionar com coisas demoníacas e tal. Mas não é. Porque ele relacionou tudo com o universo, com o espaço, né? Com aliens, na verdade. Né? Criaturas extraterrestres com poderes cósmicos fenomenais. Ele tem uma fascinação pelo... E são malignas, né? Criaturas extremamente malignas. Ele tinha uma fascinação pelo espaço, pela noite. Ele também era um cara com problemas de saúde, que delirava, via coisas no escuro, então foi natural pra ele. E a história dele não é nada boa, né? Não é. A história dele em si Ele ficou órfão muito cedo, o pai dele pegou sífilis, acabou ficando internado, morreu internado num hospital psiquiátrico, que naquela época era em condições horrorosas, né, de vida. Então ele tinha também muito esse medo também, né? Dos hospitais psiquiátricos, tinha muito medo da loucura. Aparece muito, né? Tanto é que na história dele aparece muito a questão do personagem perder a sanidade, perder, né, entrar na loucura. E a maioria dos monstros que ele relata nas histórias dele, ele fala que tinha pesadelos, né? Vinham uns pesadelos dele. A gente pode dividir os tipos de monstros, inclusive, né? Que tem no... os tipos de história, a gente pode dividir, que o Lovecraft tinha, e os tipos de monstro. Tem os monstros que realmente estão ali mais próximos e querem predar, digamos assim, esqueletos, né? Zumbis, isso tudo existe. Sim, no universo também, deles, eles né? vão escalando, né? Vão escalando. E tem os monstros mais poderosos, cósmico-fenomenais. Esse livro não tá colorido, não dá pra mostrar. Difícil de racionalizar. Acho que tem. A questão é essa, ele vai do pequeno ao grande, né? Então, tem um conto dele que eu... Esse é o Dagon, que eu acho que foi um dos primeiros contos dele. Deixa eu ver se mostra como é perto da câmera. Cuidado. Então são criaturas que ele descrevia porque ele tinha pesadelos, como foi falado, e ele tentava descrever elas e talvez ele não tivesse provavelmente ele não tinha uma imagem fixa. Talvez ele tenha o pesadelo e ele não tinha uma imagem fixa, então ele descrevia da forma que ele achava que era, né? Então ele... Coisas no escuro. Exatamente, e justamente como era um sonho, a maioria das criaturas dele não tem... ele fala que o ser humano não conseguiria entender, né, o formato dela como um todo. Então, assim, elas são bem abstratas, principalmente as criaturas mais poderosas, né? Quanto mais poderosas, mais abstratas elas são para o ser humano. O próprio Cthulhu, ele tem até uma forma uma das criaturas que ele tem uma forma bem definida, digamos. Mas a gente já pega a questão do nome, né? Que é de amplo conhecimento, que o nome do Cthulhu é impronunciável. Então, o jeito que você falar... Tá certo. Tá certo. Kleber. Tchutchuco. Tchutchuquinho. Mais do Tchutchuco. A maioria das pessoas falam... Chamado do tchucu-tchucu. Do chuchu. A maioria é... Do chuchu. Chuchu. Não, ele vai se apaixonar já. É o Chulu, né? A maioria é Chulu. Eu não sei se o amor dele é desejável, mas... É Cthulhu. Cthulhu. A maioria Eu acompanho um canal no YouTube que é o Conto.
Cthulhu eles são bem abstratos, os monstros. Esse aqui eu acho que não vai dar pra ver direito. Mas tem na outra página, então ele... Tem aqui? Na página verde. Na verde. Na verde, talvez dê pra dar uma... Livro bonito. Bem bonito, se eu abrir mais. Livro da Dark Side. Dark. Recomendo. Então assim, ele tem todo esse processo. Quando a gente tá lendo um conto ou jogando um jogo, porque a gente tá falando isso tudo, o que tem a ver com a cultura nerd? O que tem a ver com a cultura nerd? A partir do momento que se tornou popular, que se tornou, virou livro, que virou um jogo, que virou um filme, que a gente teve acesso mais fácil, facilitado, vamos dizer assim, se tornou propriedade dos nerds, se tornou geek, né? Então, um jogo de bordo de tabuleiro que fala do Drácula, uma hora ou outra eu vou buscar lá o livro do Bram Stoker, o Drácula de Bram Stoker, né? Não vai ter. Uma hora ou outra, quem jogou Castlevania e vai ver lá Drácula, Alucard, o cara vai querer saber de onde é que veio o Drácula e o Alucard. A origem. E querendo ou não, o terror, ele é sobre o desconhecido, como nós falamos antes. Sim. Então, ele já envolve a curiosidade, a gente já tem essa coisa natural. E a gente joga jogos emulacionistas, a gente quer a emoção. A emoção sem as consequências, né? Sem as A consequências. gente quer a emoção do essa terror é muito boa. sem as consequências disso. Então, É igual a o terror ele já tem um pouco da emoção da caçada. Tem. Não, e a coisa muito forte nos contos do Lovecraft é isso. Os caras sempre estão partindo do zero, né? Isso. Praticamente partem do zero, ou seja, eles não conhecem nada, mas eles acham um livro, ou um panfleto, uma runa, um jornal, que eles não têm nem noção do que seja, eles vão olhar e vão começar a estudar o que é isso, quando é que eu vou, e eles começam a encontrar coisas que eles não conseguem explicar. Quando não, eles encontram alguém que já viu ou já encontrou certo culto, né? Ou o culto do Tem muito dos cultistas, né? Isso. Alguma coisa do culto, ouviu uma coisa estranha e não sabe identificar, e ali vai. E os contos normalmente saem de outras pessoas que estão fazendo o caminho. É muito difícil ver um cara experiente começando nos uma contos. história. Não é? Tipo, eu sei Que não tudo dura, sobre. né? É uma carreira que não dura. Isso, porque o conhecimento no HP Lovecraft, ele é enlouquecedor. Enlouquecedor. Né? Ele é enlouquecedor. Porque assim, geralmente as criaturas estão mais próximas da Terra, elas estão adormecidas. Isso. E apenas o sonho delas já influenciam as pessoas. Então essas pessoas se tornam cultistas. Elas inclusive têm transformações corporais. Porque as pessoas são atraídas também para trazer essas coisas, né? Ao poder, né? Eu quero Pra fazer trazer isso. essas E ele usa muito de animais aquáticos, né? Sim. Tem muito. É porque ele odiava peixe. Muito Ele odiava peixe, ele não gostava de peixe, ele viria tem muito polvo, muito peixe, então ele usa comida muito. ele não É gostava. porque também ele não podia, né? Não podia Ele que era alérgico. alérgico, né? Tem muita doença aí. E ele tem uma coisa também que é. E a cultura pop, porque assim, ó, vem o livro, tem um Sim, jogo, sim. tem o RPG chamado de Cthulhu, Rastros de Cthulhu. Rastro. Então. O jogo esse aqui, né? É o rastro chamado. O chamado. O rastro ele é mais investigativo, né? O chamado ele é um pouquinho, é voltado mais um pouquinho pro terror. Tem dois tipos de jogo, que é o purista, se eu não me engano, e o pulp, né? O purista é aquele que você vai jogando, são os contos que são mais lentos, né? O cara ou morre ou fica louco. Isso. É um dos dois. Você tem essas duas opções. Esse é o fácil. Esse é o fácil. Você começa sabendo que o cara vai morrer ou vai ficar louco, preso lá no mundo imaginário dele mesmo. E o pulp é mais aquela galera que pega shotgun, né? Década de 20 ali, né? Isso. E vai meter bala, granada não. Dinamite, né? Dinamite. Padre com shotgun, né? Quem jogava com padre? Quem jogava com padre? Padre Ninguém. polonês. Padre polonês com shotgun, batendo, né? Matei dando o tiro. cultista lá. O Ramon que entregou. O Ramon foi entregar. Isso tá no paralelo do paralelo. Tá no paralelo do paralelo. Então assim, quando você se envolve com todas essas coisas assim, você realmente sente emoções diferentes do que jogar ou tá jogando um jogo de videogame, né? Tem muito Cthulhu no videogame também. Tem filmes, tem o filme The Void. Diablo mesmo, né? Diablo 4, o trailer é totalmente inspirado. Totalmente inspirado. Eu acho que tem muita inspiração também nos primeiros Resident Evil, Tem. né? das transformações, Tem. do culto. Aquele culto lá. Tem um Resident Evil, se eu não me engano é o 3. 1, 2 e o 3, que é ele Do Nemesis.
Não é o do Nemesis. É um que ele vai numa cidadezinha. É o 4. É o 4, pronto. É uma cidadezinha é o- que é um culto mesmo lá. E são os vampiros, não. São os caras mais transformados, menos transformados, assim. O Silent Hill. Ele revisita também, né, essa ideia no 8 agora, né? Que é o Village. Que ele também O Village, a ideia também de Village, ele tem setores, né? Que são criaturas diferentes. Isso. O Silent Hill fala muito do universo paralelo Paralelo. e cultos, né? É Verdade. um culto, na verdade. Ali. Verdade. Cidade. Você vive em outro mundo, né? Ele vive em outro mundo e criaturas realmente que são muito parecidas realmente com as criaturas que o Lovecraft Quem fala. puder me indicar também, que eu não sei o que veio primeiro, o som do antivírus do Kaspersky ou o Silent Hill 1, que era o mesmo som, né? É verdade. Do guichador. É verdade. Que O que fica voando. Sim, é verdade. Até você confunde Star jogando. Na aquele medinho. verdade, meu irmão instalou o antivírus Kaspersky e aí eu tava mexendo no computador à noite e de repente eu vi, né, o barulho. Ave Maria. Cruzcão, como diz. Cruzcão. O Diablo, né? Eu acho que esse novo, principalmente O quatro. quem tiver a oportunidade de assistir o trailer do novo, É, tá muito é bom. muito Essa bom. Lilith é muito bem feita. Muito bacana, muito. Tá dando vontade de jogar. E tem justamente. Da cacete. E tem todos esses elementos, né? Do culto, da investigação, Tem. da caverna, e aí você encontra um mal maior ali. Agora, Diablo a gente tem uma certeza. Eu né? acho que um exemplo perfeito, como que você deu, foi o filme The Void. The Void. Não tem dublado, é legendado, mas vale muito a pena. Ele é um filme. Porque assim, sempre tentaram fazer filmes baseados nas histórias do Lovecraft. Das histórias dele mesmo, assim, é muito difícil ter um filme bom. Mas assim, tem filmes baseados, né? Que não vêm do conto mesmo, dos contos mesmo, que eles são bons. Tem o Enigma do Horizonte, o Enigma do Outro Mundo, o The Void, o Sacrifício. Sacrifício pesado. Que não é o Sacrifício com o Nicolas Cage, né? É o. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Não. O ritual. Né? O ritual, que também não é o ritual com. Não, o ritual com o Johnny Depp. Tô falando do ritual Johnny Depp. Sim, é O antigo. o É antigo. Johnny Depp. Não sei, É qual igual. foi. É ritual assim. Ritual. Não é ritual não. O sétimo selo. Sétimo. Ah, o 7% com Johnny Depp não é não. Tem o Homem de Palha, que é um filme também que é de culto e que o Nicolas Cage fez o Sacrifício, Sim. que é baseado nesse Homem de Palha. Aí o Homem de Palha podem assistir, que ele O do Nicolas Cage é ruim. Nicolas Cage. Inclusive, eu tenho um filme para vocês não assistirem também, com o Nicolas Cage, mas a lista é tão grande que não vai dar aqui. Seria um horror. Não, um dia à parte, É outro dia, vamos falar só dos filmes ruins do Nicolas Cage. Mas o Nicolas Cage fez o Mas tem outra coisa bacana também. fez o Mandy também. Mandy? Que ele fala do. Da menina? Ele né? pega É esse não. Da menina? Não, é da. Não. Ele pega um pouquinho da essência desse terror de culto, de gangue. E tem a cor que caiu do espaço, né? Não, a Pamela agora mostrou que é uma especialista nos filmes do Em Nicolas filmes. Cage. Não, do Nicolas Cage. Nicolas Cage. Vamos fazer depois o top 100 Nicolas Cage. Coné. Oh meu Não é? Deus. E aí, Com o Steve Buscemi lá com a menina. isso. We got the world in your hands. Exatamente, ó. Meu Deus. Vamos trazer esses filmes Tá aqui. Eu acho A que ponto chega? que são filmes bons. E aí eu queria aqui só relacionar com os nomes de autores de livros, né? Que a gente não falou, Stephen King, né? Mary Shelley, a gente falou, né? Sim. Anne Rice, Robert Bloch. Anne Rice é vampiro também, né? E que é inclusive Sim. o RPG Do Mark Vampiro à Renhard. Máscara, né? Ele é Inspirado. inspirado nos contos da história dela. Os romances, acho que a gente já falou, Monge, Carmila, falou, não foi? O Estranho, o Médico e o Monstro, A o A Camila já pegou um. Agatha Christie também, Agatha ela, Christie. ela é um suspense, né? Esse Os livros da Agatha Christie eles são mais voltados para o terror, né? Que é o suspense. Aqui tem um exemplo de quadrinho, né? De HQ voltada para o horror, para o terror, né? E pro horror corporal também, Horror né? corporal. Cara, fantástico. O João Paulo aqui, agradeço por nunca tinha lido. Agradeço aí por ter me emprestado. Vou devolver um dia. Ou não. Ou não. Eu conheço essa Então, história. assim, muito bom, já li. Perfeito, não tem falhas. É um negócio que não tem falhas aí, certo? Então,
E a gente tem uma coisa que ficou no programa paralelo, Inominável. no universo paralelo, Programa que não no existe. programa Inominável, que é uma referência bastante plausível aqui pra nós, que é onde nós... Esse programa, desculpa interromper, mas Tá, esse né? programa vai virar aquelas famosas creepypastas na internet. Com certeza. É o programa proibido. Vai ter que procurar na Dark Web. Dark Web, vai estar lá. Da deep web mais profunda das camadas, você vai achar ali. Que é uma representação do nosso terror aqui, do nosso país, né? Que é o Zé do Caixão, né? José do Caixão. Que tinha um programa que foi... Ali sim, foi Mojica. aonde eu passei medo, muito medo, né? Assistindo. Tudo não é da sua época, provavelmente. Não, eu vi um episódio e só acabou, né? Não viu assim, Você não viu? Você viu? Eu disse, ele é bom. É muito bom, né? Ele é bom. Então Tô com medo até hoje. o José Mujica, Mujica. ele tinha um personagem chamado Zé do Caixão, né? Ele apresentava os filmes de terror. Né? Isso. Lá tinha Brinquedo Assassino, Freddy Krueger, Hellraiser. Os mais Hellraiser, bem toscos pesado, desenhos, né? filmes de terror que existem na face da Terra passaram lá. Olha, o que era Hora do Espanto, Hora do Terror. Não lembro. Era na Band, né? Na Band. Ajuda universitária de alguém? Os filmes que eu lembro, aliás, 2 filmes que eu lembro quando eu era moleque, eu vi um, Sim. aí disse, não vou ver mais. Aí É. vi outro e teimoso. Pois é. Mas aí, eu Mas é o lembro... medo, você quer sentir medo. É, porque Por isso que a gente assiste, a gente lê, assiste, porque a gente quer sentir medo. La Dame Sans Visage, a Dama Sem Face, né? E o outro, que eu acho que já foi uma releitura da época dele. Já era colorido e tudo, não era o original preto e branco. E o outro, eu não vou lembrar de jeito nenhum, se alguém conhecer, pode me indicar. Era um filme que o cara levava chifre, né? E eu não lembro se ele acabava cego por conta da mulher. Poxa! Mas aí o pessoal que eu sempre fazia, outra coisa que era uma dublagem bacana brasileira, cara, ele era lenhador. E aí eles amarravam a mulher, amarravam o amante lá nas madeiras e aí colocavam ele pra a diversão dos caras era ver o amigo cego matando Descer a madeira. a mulher e o amante dela. Descer a... Eu não vou lembrar de jeito nenhum, mas aí foi, eu vi e até hoje Esse é um filme para você não assistir. eu nunca descobri que filme era esse. Mas O Ramon citou o Hellraiser, né? Realmente era. Também fazia parte ali dos anos 80 e Sim. né, ele era bem pesado. Que é do Clive Barker, né? Do filme, que tem o livro também, né? Inspirou, e também foi uma das inspirações de quem tá no Miura, né? Que pega muito de terror no Berserk. No Berserk. Berserk. Anime, né? Os animes. Tudo. Os animes. Tem toda uma questão da cultura pop aí também, né? A colinha. A colinha. Chegou aqui uma cola do mundo Todo paralelo mundo paralelo. que diz que, como ator, ele esteve em longas como Padre Pedro, A Revolta das Crianças, em 84, isso O Mujica, o José né? Mujica, sim. E O Zé do O Caixão. Profeta da Fome, Tá lá. O Segredo da Múmia, O Gato de Botas Extraterrestre. Respeito o José Mujica. Não, respeito. Aqui ele colocou um pouco do Gato de Respeito pra não Botas acabar com o com mundo paralelo. Esse é Lovecraft, cara. Quando ele botou Alan Poe com Lovecraft. Lovecraft. Como diretor, viu, ainda. E, claro, ele foi diretor de vários filmes, né? Ele é diretor e, ao mesmo tempo, ator, né? Na verdade. Ele foi um dos pioneiros, né? A Meia-Noite Levarei Levarei Sua Alma, de 63. Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Isso. Esse é clássico dele. Isso é uma ameaça. Mas isso é clássico Isso é uma ameaça ao cara Isso que é clássico, morreu. isso é Como é que o clássico. cara vai ameaçar o cara que morreu? 66. O Estranho Mundo de Zé do Caixão, 67. O Despertar da Besta. A Virgem e o Machão. Esse eu acho que eu vou procurar. Como Consolidar Viúvas. E Esse é porno chanchado. entre outros. Ele nasceu também do pornô chanchado, né? Que a gente Também, se aproveita. se aproveitou bastante dessa Tem época. vários programas aí na TV também. Televisão Da também. televisão a gente falou do. Falou aí. Da TV, além de deixar o seu nome legado nos cinemas, Zé do Caixão também teve passagem pela televisão em 67. Ele teve sua primeira série de TV na Band, intitulada Além, Muito Além do Além. Muito além. Não, Além, Muito além do além. A atração, que era apresentada pelo ator na recém-inaugurada emissora, alcançava frequentemente o primeiro lugar da audiência. No ano seguinte, José Mujica O pop aí. migrou para a TV Tupi, onde faria a novela O Homem que Apareceu, de Rubens
Luquette, deve ser, né? Luquette. Que acabou não indo ao ar, que horror, né? E sendo reaproveitado no filme Finis Hominis, do Zé do Caixão, em 71. Então, ele foi uma grande referência, ao nosso brasileira. terror. Né? E assim, ele foi um militante do horror. Do horror, e assim, ele trouxe muita coisa pro Brasil. E numa época que você não tinha filmes assim, bons brasileiros, e ele tentou ao máximo, com os recursos limitados que tinha, fazer. Inclusive, uma das curiosidades dele, que ele era elogiado, foi por ter sido pioneiro em criar um inferno gelado. Tudo isso, né? Ele criou tudo isso, mas ele criou um inferno gelado. Que é porque não teria recurso para fazer uma cena com fogo, né? Primeiro, que ele criou com maestria. Segundo, parece aquela ideia ovo de Colombo, né? Sim. Depois que acontece, todo mundo acha que é fantástico. Mas o cara teve uma sacada de mestre, conseguiu fazer ali um inferno incrível, terrível e gelado. É incrível. E tem outra curiosidade também dele, é interessante, que o personagem sabia que o personagem dele é ateu. O personagem? É. E ele não é? Não, é interessante porque a gente vê tanto elemento fantástico, terror e tudo, o personagem é ateu. Não, e aí a vibe dele, inclusive puxando pro fundo do chuchado, é que ele acredita na imortalidade do sangue. Então ele quer a esposa pra ter a imortalidade do sangue, é passar o gene dele adiante. Pra frente. E meio que ele é bem amaldiçoado, porque ele meio que não consegue. Não, e o personagem dele, ele é o vilão, né? Assim, claro. A maioria das pessoas não conhece a história, mas o personagem que ele faz, ele não é um personagem bom no filme, ele é o vilão do filme. Sempre é o antagonista, né? E eu acho que ele traz muito disso, né? O personagem era ateu, mas no final ele acaba vendo que existia realmente um mundo sobrenatural ali, né? Ele não acreditava, e de repente mas no final ele via que tem alguma coisa. Que é uma coisa muito complicada de fazer, né? Porque a gente é acostumado com o sobrenatural nos filmes de horror, de terror, principalmente no sobrenatural quando a gente fala de religiões, aí, e de repente aparece um personagem que é mal porque ele é mal, porque ele é humano e não acredita em nenhuma coisa sobrenatural. E era justamente esse personagem do Zé do Caixão, ele era mal porque era. Eu tenho até uma observação a fazer desse programa de hoje, que é o seguinte: no programa paralelo a gente ia falar dele e não falou. Acrescentou ele aqui, né? Foi maldição. Ele roubou a maldição. Seu programa não irá ao ar enquanto não falar de mim. Entendeu? Ele será consumido pelos terabytes e gigabytes. Mais ou menos isso. Impressionante. Então, gente, eu acho que não tem maneira melhor de a gente fechar esse papo com o Zé do Caixão, né? Alguma observação, alguma maldição para rogar para nossos telespectadores? Não. Só que a Pamela ficou pensando na maldição aí. Só que assim, leiam os clássicos. Provavelmente eles não irão assustar tanto hoje em dia, mas assim, abram um pouquinho a cabeça para ver que os clássicos, eles na época deles, eles eram muito pesados, né? E para vocês conhecerem também, né, tudo que hoje é colocado como horror e você conhecer a fonte disso, né? Com certeza. Terror e horror. Uma coisa, Arthur? Leia o Berserk, jogue Cult e Cthulhu. Ele não falou dos RPG. E, segundo game aqui, fantástico. Qualquer série desse daí, podem procurar aí que vocês vão agradecer pela dica, certo, gente? Cthulhu, Cult, os filmes. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. O mundo nerd, o mundo da Nerdbox, programa da TV Liberdade. Nos acompanhe e sempre deixe nosso comentário ou o seu computador vai queimar. Valeu! Foi um prazer.